Voltamos com o segundo bloco do Alerj Debate, falando sobre os polos gastronômicos no Rio de Janeiro. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre o padrão de qualidade do polo gastronômico. E eu vou insistir numa pergunta, que é: como o cliente vai saber que está chegando a um polo gastronômico? Ou seja, que pode contar com a segurança alimentar, que pode comer tranquilamente, que pode visitar a cozinha, que vai ter toda uma segurança por trás daquele atendimento que está sendo oferecido a ele? A identificação. O que nós procuramos fazer? Que esse restaurante associado tem uma identificação ao você chegar a esse estabelecimento. Ao você passar pela rua, você vai ver uma identificação. Como é que é essa identificação? Nós temos esse restaurante associado ao polo gastronômico. Então, tem essa identificação. E tem também uma divulgação que a gente está fazendo com um livro, né, onde estão todos os restaurantes do polo gastronômico. Porque, na verdade, ali, Botafogo em si, vários restaurantes. E agora todos estão voltando para essa união. Não estão se vendo como concorrentes, e sim como parceiros, aliados. Sim. Por exemplo, por que eu insisti nessa pergunta? Porque na Barra da Tijuca, em alguns lugares, tem muitos restaurantes, até ali, beirando a Avenida das Américas, e muita gente fala assim: ah, esse lugar assim é um polo gastronômico, esse lugar assado, antes de chegar nos shoppings, né? Assim que você entra na Barra, antes de passar aquele viaduto. Muita gente chama ali de polo gastronômico. É um polo gastronômico? Eu não considero como polo gastronômico, porque são vários restaurantes um próximo ao outro, mas às vezes você nem conhece o outro empresário. Então, isso não pode ser considerado um polo gastronômico. O polo gastronômico ele é de fundamental importância essa união. E essa união também promove uma diversidade, ou seja, um vende frutos do mar, o outro mais massa, o outro mais carne. Tem essa preocupação também? Não necessariamente, não, porque eu acho que é a diferença. Você hoje almoça em um restaurante, amanhã você vai a outro. E assim, o importante é que esse cliente, né, ele vá ao polo gastronômico. Ele entre para o polo gastronômico. Lá ele vai escolher, porque todos são capazes de receber muitíssimo bem. Então, a intenção é divulgar o todo. Polo gastronômico tem que ser divulgado. Você hoje está com vontade de comer frutos do mar. Então, você sabe que você... E naquele restaurante, você vai comer um frutos do mar maravilhoso, com total higiene, a manipulação vai ser recebida, você vai se sentir em casa. A intenção é fazer um polo assim. Deputado, o que mudou em Botafogo depois do surgimento do polo? Olha, uma questão que eu reputo fundamental, que é se utilizar mais a rua. Enfim, você pode sair de um restaurante para o outro, ter mobilidade, e a ocupação dos espaços públicos é uma questão fundamental. Então, não só a questão da mudança de atitude do empresário do Rio de Janeiro, enfim, o dono do restaurante, e claro que isso acontece, bonito, em diversas áreas da cidade. Então, você tem desde a CADEG, que tem ali uma coisa popular, enfim, tradicionalíssima do Rio de Janeiro, sim, como também em Ipanema, o Quadrato do Charme de Ipanema, que é ali também uma opção por estar usufruindo das áreas públicas do Rio de Janeiro, claro, restaurante com a mesa e cadeira na calçada, onde é permitido. E aí você ter essa troca. O Rio precisa ser vivido e ser conhecido a pé, conhecido pelas suas esquinas. Essa é um diferencial que o Rio tem, e os polos vieram contribuir demais. A Rua Jangadeiros, com a Praça General Osório, ali sendo utilizada ali com parcimônia, mas usufruindo daquele ambiente. Enfim, é toda uma nova maneira de se enxergar a gastronomia que o Rio apresenta para o Brasil inteiro. Existe uma lei que cria o turismo gastronômico. Como é que o senhor avalia a regulamentação dessa lei, a aplicação dessa lei no nosso Estado? Olha, é uma lei que autoriza o Poder Executivo, o Governo do Estado, a ter um roteiro gastronômico do nosso Estado. Mas, na verdade, são atitudes esparsas. Enfim, a lei autorizou, mas não houve ainda uma medida concreta para tornar isso uma realidade. O nosso Rio de Janeiro é uma cidade, é um estado síntese de todo o Brasil. E aqui a gente encontra toda a cultura do Brasil inteiro aqui representada. Você tem o bacalhau, como eu disse, na CADEG, você tem os restaurantes mais sofisticados, Ipanema, na Barra, enfim, você tem aqui no centro da cidade
o happy hour, que é uma coisa fantástica. Você tem a orla do Rio de Janeiro com seus restaurantes. Você tem uma diversidade. Você tem as escolas de samba com as feijoadas tradicionais, como é o caso da Portela, que tem uma feijoada tradicionalista cantada em verso e prosa. Então, é preciso identificar todas essas culturas do Rio de Janeiro, cultura gastronômica, e aí sim, começar a divulgar, enfim, com a especialidade. Naquela área, aquela região, então é preciso que essa lei possa se configurar, enfim, se transformar em atitude. Eu acho que um passo seria um roteiro gastronômico do Rio de Janeiro, enfim, com a especialidade de Petrópolis, de Teresópolis, de Friburgo e também da capital. É importante que se tenha isso tudo definido para que a gente possa vender. Não se vende, enfim, não se gera turismo, mobilidade turística, sem ter esse mapeamento feito. Então é importantíssimo se ter esse mapeamento da gastronomia do nosso estado. A BR-101 vai ganhar uma sinalização, o senhor estava falando aí dos municípios, dizendo o que o município desenvolve ali, é pecuária, agricultura, aí mostrou, se eu não me engano, o Rio das Ostras, as mulheres vendendo queijos. O senhor acha que isso também pode ser um braço aí para que essa lei aconteça no Rio de Janeiro, um primeiro momento de aplicação dessa lei? Não tem a menor dúvida. Não adianta a gente ter que legislar se não tem atitude concreta que possa, a partir dessa lei, dessa intenção, que possa se ter resultados concretos. É preciso se identificar essas senhoras que fazem o queijo, enfim, a goiabada, o camarão de Rio Bonito. Enfim, é preciso que se tenha todo esse mapeamento e agora a gente tem um momento muito importante. Foi aprovada a Lei Geral de Turismo, que é uma lei nacional, e nós precisamos, e a Comissão de Turismo, da qual eu presido, vai trabalhar para regulamentar essa lei no estado do Rio de Janeiro. E nesse momento, o número de faculdades, de estudantes de turismo é muito grande no nosso estado, graças a Deus. Então, esse apoio, junto com os esforços que já existem no trade turístico, já existe por parte da Turisri, que é a empresa de turismo do nosso estado, enfim, tem um movimento favorável para que a gente possa identificar esse perfil gastronômico do Rio de Janeiro, enfim, e a partir daí divulgar, para que a gente possa ter ganhos, porque a gente sabe que o turismo gastronômico é, sem dúvida nenhuma, um potencial quase que adormecido no nosso estado que a gente precisa incentivar. Pegando muito a experiência dos especialistas, né, deputado? Fazendo, assim, uma união de forças, ou seja, executivo, legislativo e os especialistas da área que podem falar melhor e trazer um panorama melhor de como o Rio de Janeiro pode ser aproveitado dentro do turismo gastronômico. Não tem a menor dúvida disso. A gente tem aqui um potencial riquíssimo, tanto de chefes de cozinha, enfim, quanto a questão popular. Onde é que se come melhor sardinha no Rio de Janeiro, onde se come o prato mais refinado. Enfim, como eu disse, o Rio é síntese de todo o Brasil. E na gastronomia isso aí é uma questão importante. Então é preciso... Mas, Zuzimar, eu vou ter que ir para um breve intervalo. Tudo bem, o Rio é uma síntese, mas eu quero saber em que a gente é campeão em termos de pratos, de cardápios, de variedades. Já a gente vai para um breve intervalo, não sai daí não.